Glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual. E de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí a paz e a graça para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar a paz e a graça para todos os meus amigos aí do Facebook, para os irmãos aí que estão me assistindo pelo Facebook. Sejam bem-vindos ao Evangelho. Sejam bem-vindos à Igreja Sem Paredes. E para nós iniciarmos essa live, eu quero iniciar essa live fazendo uma oração. A oração é a chave da vitória. O pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17 assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, ó Deus, eu entro na sua presença, pedindo a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Pai eterno, Pai santo, eu quero te pedir perdão pela minha imperfeição, pelos meus pecados cometidos, por agir, por olhar, por pensamento, por palavras, por obra, por gesto. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus, meu Deus, Santo de Israel. Ó Santo de Israel, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Precisamos do teu Espírito. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Meu Deus, que eu desapareça e que teu Espírito Santo apareça. Que eu diminua e que o Senhor cresça nessa live para a glória de Deus Pai. Ó Santo de Israel, fala conosco de uma forma maravilhosa aos nossos corações. Eu quero te apresentar agora, Senhor e Cristo, os presidiários, visita eles com libertação no entendimento, com salvação, visita eles com transformação no poder do nome do Cristo ressuscitado. Meu Deus, eu oro pelos hospitais, eu quero te apresentar as pessoas que estão com Covid-19, com diabetes, com câncer, com AIDS, com outras enfermidades, que aos olhos do homem não tem cura, mas para Deus tem cura, porque tudo é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Ó Santo de Israel, vai visitando agora as vidas que estão na UTI, no leito do hospital, gemendo de dor, e cura segundo a tua vontade. Tem misericórdia, estende tuas mãos de misericórdia. Visita agora as vidas, meu Pai, que estão agora, meu Pai, com coronavírus. As vidas que estão com coronavírus, meu Pai, entre a vida e a morte, entubada. Ah, meu Senhor, tem de misericórdia dessas vidas. Vai curando no poder, na autoridade do nome de Cristo ressuscitado, segundo a tua vontade. Ó Deus, também oro neste momento pelas vidas que estão com câncer, com HIV, com outras doenças incuráveis, para que teu Espírito Santo possa curar. Nós não podemos curar ninguém, nós não curamos ninguém, mas o Cristo ressuscitado cura quando Ele quer curar segundo a sua vontade. Ó Deus poderoso, Deus todo-poderoso, eu quero orar também neste momento pelos moradores de rua, pelos mendigos. Visita eles com libertação no entendimento, salvação na mente. Visita eles com libertação na sua mente, no seu entendimento. Faz eles entender o seu amor por eles, ó Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, te peço também nesta hora de oração. Pai amado, me renova, me restaura, me levanta espiritualmente, me fortalece espiritualmente. E eu oro também por esse irmão, por essa irmã que não tem alimento para comer nos seus lares, nas suas casas. Entra com providência.
Abre uma porta ao Cristo ressuscitado aonde não tem porta. Eu oro também, meu Deus, por essa mãe de família, por esse pai de família que está desempregado, Senhor, pedindo ao Senhor uma porta aberta, porque não tem alimento para dar para seus filhos nas suas casas. Senhor e Cristo, entra com providência, tende misericórdia dessa família. Eu oro também, Senhor e Cristo, pelas vidas que estão agora até mesmo gemendo num leito de dor. Ah, meu Deus, suplicando a tua graça, teu amor, a tua misericórdia. E eu te peço na autoridade do Cristo ressuscitado, que teu Espírito Santo possa visitar eles com cura segundo a tua vontade nessa madrugada. Ó Deus poderoso, Deus todo-poderoso, eu quero te apresentar também neste momento, Senhor, as vidas que estão, meu Pai, no mundo do crack, da maconha, do pó, os jovens que estão nas drogas, para que o Senhor possa libertar eles no entendimento, salvar eles no entendimento, para que eles possam entender o seu amor por ti, para que eles possam entender que o Senhor o ama e que o Senhor, meu Pai, quer levar eles para a glória, para o céu. Ó Deus, porque a nossa morada não é aqui nessa terra, a nossa morada é no céu. Eu oro também neste momento, Deus, por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, que estão agora com depressão. Ah, Senhor, essa vida que está com esse homem que está deprimido, essa mulher que está deprimida, eu oro para que o Senhor possa visitá-los agora com livramento de morte. Dá o livramento para esse homem, dá o livramento para essa mulher, porque Cristo é fiel, Cristo é poderoso, Cristo é todo-poderoso. Ó Deus, eu oro por esse irmão, por essa irmã que se afastou dos teus caminhos e caíram nas obras carnais, nas obras da carne, estão afundados na lama, no adultério, na prostituição, na bebedeira, na vaidade, na lasciva, na imoralidade. Ah, meu Senhor, e não quer mais conta, meu Pai, com oração, com leitura da tua palavra, estão caídos espiritualmente, naufragaram na fé, eles sofreram naufrágio espiritual. Senhor, levanta de novo na sua presença, dá força para eles orarem, te buscarem, para eles ler a tua palavra, levanta eles espiritualmente, fortalece eles espiritualmente na autoridade do Cristo ressuscitado. Ó Deus, eu quero te apresentar as lésbicas, os homossexuais, as prostitutas em tuas mãos. Faz eles entender o teu amor por eles. Dá força para eles, meu Pai, lutarem contra as suas próprias concupiscências, sua natureza carnal e abandonar essas práticas, essas imoralidades que não agradam o teu nome e que é imoral e abominável aos teus olhos. Tenha de misericórdia deles. Liberta eles no entendimento, salva eles para que eles possam entender o seu amor por eles. E, aleluia, para que eles possam sair dessa vida e se converter ao Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Ó Deus, toma a direção, toma a primazia dessa live. Eu oro também neste momento, Pai, por esse irmão, por essa irmã que está triste, deprimido, cabisbaixo, essa irmã que está cabisbaixa, achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que estão sofrendo, passando por momentos difíceis na sua vida. Eu te peço, visita, Pai, com alegria, com fortalecimento espiritual. Tenha de misericórdia, de graça, para que eles possam passar pelas lutas do dia a dia, pelas provações, de cabeça erguida, convicto da sua vitória, convicto que em Cristo Jesus eles são mais do que vencedores, convicto que em Cristo Jesus eles são mais do que vitoriosos e que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o inferno, nada pode separar eles do amor de Cristo Jesus. Nem a espada, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem a calúnia, nem os levantes pode separar eles do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, toma a primazia dessa live. Pai, fala conosco de uma forma especial, para a glória e para a honra e louvor do teu nome. Amém. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui rapidamente a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Eu quero mandar aí a paz e a graça para minha mãe Sônia, que está conosco aqui também nessa live, assistindo essa live. Que Deus continue te abençoando, minha mãe, ricamente, poderosamente, e te cubra de saúde, te dê muitos anos de vida, felicidade e alegria, em nome de Cristo ressuscitado. Gálatas capítulo 3, versículo de número 3, carta do apóstolo Paulo, diz assim a palavra de Deus: Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Eu vou ler mais uma vez, que diz assim: Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Versículo de número 4 diz assim: Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Versículo 5: Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus queridos e amados irmãos, eu não vou me estender muito, mas eu vou trazer uma reflexão da palavra de Deus para nossos corações. O apóstolo Paulo, no ano 49 depois de Cristo, escrevendo sua carta para a igreja que se reunia ao nome de Jesus na Galácia do Sul, para os irmãos gauleses, para os galateios, no ano 49 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, impelido, usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele pegou o pergaminho. O pergaminho era oriundo de pele de cabra ou de pele de carneiro. Ele provinha, era oriundo lá da península da Grécia. E agora o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 49 da era cristã, depois de Cristo, que foi a data da escrita, para os irmãos da Galácia do Sul. Esses irmãos, outrora, eles moravam na Galácia do Norte. Depois eles emigraram para a Galácia do Sul, para o sul da Europa. E Paulo implantou algumas igrejas junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, que está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. A Bíblia diz que na igreja que estava situada na Antioquia da Síria, existem duas cidades do Novo Testamento da Bíblia, ou melhor dizendo, no Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, com o nome de Antioquia. Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Mas na igreja que se reunia na cidade de Antioquia da Síria, a Bíblia diz em Atos capítulo 13 que havia doutores, havia alguns irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado, e havia doutores, e estando Saulo e Barnabé orando, Atos capítulo 13, versículo 2, disse o Espírito Santo: Separai-me para mim a Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Apartai-me para mim, separai para mim a Saulo e Barnabé, a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O nome Paulo é um nome romano, era o nome da matéria. Seu nome Paulo era o nome romano. Já Saulo era um nome hebreu, era um nome hebraico. O nome hebraico de Paulo era Saulo. Seu nome, Paulo, é um nome romano. Então, estando Paulo e Barnabé orando, disse o Espírito Santo: Separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra missionária que eu os tenho chamado. E na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Paulo foi para a região da Galácia do Sul, para o sul da Europa. E ele passou fundando algumas igrejas de casa em casa lá,
na cidade de Listra e Derbe, na cidade de Icônio, na cidade de Lídia, na cidade também, na Galácia do Sul, e também em Antioquia da Pisídia. Paulo fundou algumas igrejas lá e implantou algumas igrejas na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Depois Paulo foi embora, pregando o evangelho em outras cidades. E agora esses irmãos, Paulo havia pregado para eles o evangelho da graça de Deus para os galateios, para os gauleses. Só que mais tarde, os falsos irmãos da circuncisão, aqueles que pregavam a lei de Moisés, a lei mosaica, chegaram e começaram a pregar. Eles eram irmãos, porém, eram irmãos falsos. Eles pregavam a lei de Moisés para os irmãos da Galácia do Sul, e eles diziam para os irmãos da Galácia do Sul que a salvação não era só através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, e que a salvação dependia das obras judaizantes, das obras da lei, que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que jejuarem, eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que fazer jejuns e mais jejuns, eles tinham que praticar as obras da lei de Moisés, as obras judaizantes, como dar o dízimo como alimento. Eles tinham que dar o dízimo como alimento, porque o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. E eles tinham que praticar as obras da lei, as obras judaizantes. Eles tinham que praticar a circuncisão, eles tinham que se circuncidar. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, quando ficou sabendo que os irmãos gauleses, muitos deles que saíram da religião judaica e que eram os religiosos, observavam as obras judaizantes, as obras da lei, muitos deles voltaram a praticar as obras judaizantes, as obras da lei da religião judaica, as obras da lei de Moisés. E quando Paulo ficou sabendo disso, Paulo, cheio do Espírito Santo, pegou o pergaminho, e Paulo agora escreveu uma carta endereçada à igreja que estava situada na progressiva saída da Galácia do Sul. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fez uma pergunta para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Olha a pergunta de Paulo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: ó irmãos, vocês são tão nécios, tolos, insensatos, que tendo vocês começado pelo Espírito, vocês ouviram o Evangelho da Graça, vocês agora estão terminando pela carne? É uma pergunta interrogativa porque tem ponto de interrogação. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, vocês começaram muito bem pelo Espírito, porque o ministério da graça é o ministério do Espírito Santo. Na graça, tudo é espiritual. Na graça, é o ministério do Espírito. Aí Paulo pergunta: sois vós tão insensatos, ou Gálatas, ou gauleses, ou galateios, que tendo vós começado pelo Espírito, vocês agora estão acabando pela carne? Por que Paulo disse isso? Porque todas as ordenanças da lei de Moisés eram ordenanças da carne. Tudo que está escrito no livro da lei, em Deuteronômio, em Levítico, são ordenanças da carne. Não tem nenhuma ordenança espiritual, nenhuma ordenança do Espírito. E quando Paulo usa a expressão sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora na carne, quer dizer, vocês começaram muito bem, mas vocês agora recuaram, voltaram para trás e voltaram a praticar as obras da lei de Moisés, as obras judaizantes. Vocês começaram no Espírito da graça de Cristo.
agora vocês estão terminando pela carne? É uma pergunta que Paulo fez para os irmãos da Galácia do Sul. Por quê? Porque Paulo viu que muitos deles tinham começado muito bem no espírito e que muitos deles, praticando as obras da lei, agora estavam vivendo na carne. Por quê? Porque o ministério da lei era o ministério da condenação. A lei de Moisés era uma lei boa e santa, conforme Paulo disse para a igreja de Roma, em Romanos capítulo 7, versículo 12. Paulo disse, a lei era uma lei boa e santa, mas tem um porém. Era uma lei boa e santa se dela você usar legitimamente. Ou seja, a lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos. A lei de Moisés só é santa para uma pessoa, e só era santa também para os romanos, como Paulo escreveu essa carta no ano 58 depois de Cristo, se eles usassem a lei de Moisés legitimamente, ou seja, se eles guardassem todos os 613 mandamentos da lei, aí sim, a lei de Moisés era uma lei boa e santa para eles. Entende? A lei de Moisés foi uma lei que serviu diário, não serve mais, para conduzir o ser humano a Cristo. A lei de Moisés serviu diário para levar o ser humano até Cristo, para conduzir o ser humano até Cristo. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 24. Paulo disse assim, de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei serviu diário, não serve mais, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Então, o ministério da lei era o ministério da morte, porque a lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Se algum judeu de origem judaica quebrasse algum mandamento da lei mosaica, da lei de Moisés, ele era morto apedrejado. Se uma mulher fosse apanhada no ato de adultério segundo a lei de Moisés, ela era apedrejada até a morte. Se um homem roubasse segundo a lei de Moisés, ele era apedrejado juntamente com toda a sua casa até a morte, como no caso de Acã, Josué capítulo 7, que roubou uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata. A Bíblia diz que ele foi apedrejado com toda a sua casa até a morte. Então, a lei de Moisés era uma lei inútil e fraca. Por que inútil e fraca? Porque não comunicava vida eterna para o homem. Olha o que o pregador Paulo, pregador da graça de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o primeiro andar de cima, até o terceiro céu. E quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, ele disse isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, escrevendo sua carta no ano 58 da era cristã, depois de Cristo, para a igreja gentílica, para os irmãos gentios de origem gentílica que ficava situado na progressiva cidade de Corinto. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo falou assim, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, ele foi arrebatado e foi até o terceiro céu, ou seja, ele foi até o paraíso de Deus. E quando ele chegou lá, ele ouviu coisas inefáveis, maravilhosas, que aos homens não convém contar. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, e ele ouviu coisas inefáveis que aos homens não convém saber, que aos homens não convinha contar. Então Paulo, ele recebeu o evangelho da graça do próprio Jesus ressuscitado no terceiro mundo, lá no terceiro céu, no paraíso de Deus, quando ele foi arrebatado até o paraíso de Deus. E quando Paulo voltou de lá, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, a carta já recebe o nome Carta aos Hebreus, ou seja, Hebreus é aos judeus de origem judaica. Esses hebreus, eles outrora faziam parte da religião judaica. Depois de um tempo, eles se converteram ao evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo, porque Paulo pregava o evangelho da incircuncisão.
enquanto Pedro, Tiago, João, o evangelista Filipe, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Eles pregavam o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado, do reino de Deus, do reino dos céus, para os judeus de origem judaica. Já o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios. Só que a igreja de Cristo, neoterotestamentária, ela é formada, ela é composta de judeus e gentios. Judeus que eram da religião judaica e ouviram Paulo pregando o evangelho que lhe foi revelado por Cristo ressuscitado lá no terceiro céu, no paraíso, e se converteram a Cristo ressuscitado, e gentios, a qual Paulo estava pregando o evangelho da graça, os incircuncisos, aqueles que não praticavam as obras da lei de Moisés. Então Paulo disse no evangelho aos Hebreus, capítulo de número 7, e o versículo de número 18, olha o que Paulo disse no evangelho, Hebreus capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: porque o precedente mandamento é abrogado. Que mandamento é esse que Paulo está se referindo? A lei de Moisés. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés, ela foi abrogada, ela foi revogada, excluída, abolida, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Porque a lei de Moisés era boa, mas não comunicava vida eterna para o homem. Tanto é que os sacrifícios que os sacerdotes, oriundos da tribo de Levi, e os sacerdotes da linhagem de Arão, as expiação pelos pecados que eles faziam, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, a palavra expiação no hebraico recebe o nome de kepurri, que vem do verbo karpa, que quer dizer cobrir. As expiações que os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, faziam pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, não abolia o pecado, não removia o pecado, não tirava o pecado, tapava o pecado, cobria o pecado. Uma vez que cobriu o pecado, eles tinham que fazer sacrifício repetidamente, repetidas vezes, diariamente, várias vezes, porque aquele sacrifício não aniquilava, não removia o pecado, tapava, cobria o pecado, e o povo de Israel, os judeus de origem judaica, eles continuavam debaixo da ira de Jeová, debaixo da ira de Deus. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 26, no Evangelho, Paulo disse que Cristo se ofereceu como sacrifício uma única vez. Ele foi o último sacrifício. O último sacrifício foi de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Ele se ofereceu uma única vez na cruz e através do seu único sacrifício na cruz, ele removeu de uma vez por todos os pecados. E qual eram os pecados dos judeus de origem judaica? A transgressão da lei de Moisés. Esse era o pecado dos judeus de origem judaica. Tanto é que Paulo disse no Evangelho, em Romanos capítulo 7, versículo 7, eu não sabia o que era concupiscência se a lei de Moisés não dissesse, não cobiçarás. Aí Paulo disse, a lei despertou em mim um pecado, pois antes da lei o pecado estava morto. Então Paulo só conheceu o pecado por causa da lei de Moisés. Ele só descobriu que era concupiscência porque a lei dizia, não cobiçarás. Então, os galateios, os gauleses, estavam voltando a praticar as obras da lei de Moisés. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse, vocês são tão nécios, insensatos, ou seja, vocês ouviram o evangelho da graça, eu pregando para vocês. Depois que vocês ouviram tudo, em outras palavras, vocês são tão nécios, tão meninos, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, vocês agora estão acabando pela carne, estão terminando pela carne. Ou seja, vocês estão voltando a praticar as obras da lei, as obras judaizantes. Por quê? Porque muitos gauleses, muitos irmãos da Galácia do Sul,
estavam voltando a praticar as obras da lei, e uma vez praticando as obras da lei, eles estavam pisando no Filho de Deus, eles estavam dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz por eles foi em vão, foi ineficaz, foi incompleto, e para eles completar o sacrifício de Cristo, eles tinham que praticar as obras judaizantes, as obras da lei. Como são os evangélicos, infelizmente, são nossos irmãos, mas infelizmente muitos não têm conhecimento bíblico e hoje estão praticando as obras da lei de Moisés, praticando as obras judaizantes, estão vivendo na carne. Quando eu falo vivendo na carne, é vivendo na lei, vivendo nas obras da lei de Moisés. Porque nos templos religiosos, o que eles pregam nada tem a ver com o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Nada tem a ver com o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus, que Cristo ressuscitado lhe revelou no terceiro céu, lá no paraíso. Dentro dos templos religiosos, o que os pastores pregam é a lei de Moisés. Dentro dos templos religiosos, os pastores pregam a velha aliança, o Velho Testamento, o antigo concerto, o antigo pacto. Só que a Bíblia diz que a lei era o ministério da morte. A lei de Moisés não comunicava a vida eterna. E a lei de Moisés foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Então os pastores do sistema religioso, eles pregam a lei de Moisés. E pregando a lei de Moisés, eles afastam as pessoas para longe de Cristo, para longe da salvação, através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Eles pregando a lei de Moisés, eles estão colocando os filhos de Deus debaixo de maldição. Eles pregando a lei de Moisés, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós foi ineficaz, foi insuficiente, foi incompleto. E uma vez que eles estão pregando a lei de Moisés, eles estão afastando o povo de Deus para bem longe de Deus, e o povo está debaixo de um feitiço espiritual, um feitiço da religião, de uma verdadeira bruxaria, evangélica. Por quê? Porque a lei não comunicava a vida eterna. E Paulo disse no Evangelho para os galateiros, para os gauleses, em Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Paulo disse assim: todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Ora, a lei de Moisés tinha 613 mandamentos. E o dízimo na lei de Moisés era alimento, nunca foi dinheiro. Na lei de Moisés, a Páscoa era feita pelos judeus, que era o jantar noturno. Então, enfim, a lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos. Uma vez que você pratica uma obra da lei de Moisés e não pratica os outros 612 mandamentos da lei de Moisés, Paulo diz assim: os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Enquanto os pastores dentro do sistema religioso, dentro dos seus templos religiosos, estão prometendo para as pessoas que desse falso dízimo em dinheiro mensal, inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo. Quem era Carlos Magno? Era o rei de Franco, era o rei da França. Ele era um católico fervoroso. Na Idade Medieval, em 1506, 1508, a Igreja Católica se corrompeu. E uma vez que a Igreja Católica se corrompeu, os papas da Igreja Católica emitiam um certificado com perdão dos membros da Igreja e dos parentes dos membros da Igreja, que segundo eles acreditam que estão no purgatório. E aí o que aconteceu? Os líderes religiosos, os papas e os bispos, eles pregavam para as pessoas e diziam: traga dinheiro para o templo que você vai ter um terreno no céu. Traga dinheiro para a igreja que você vai ter uma casa no céu. E isso foi na Idade Medieval.
né, na Idade Medieval, em 1506 a 1508. E o que ocorreu foi o seguinte, eles pregavam isso. Eles emitiam um certificado com perdão dos membros da igreja e dos parentes dos membros da igreja que, segundo eles, estavam no purgatório. Ou melhor, estão no purgatório. Algo que Deus nos deu de graça, que é o perdão de nossos pecados. Deus nos deu de graça isso, o perdão de nossos pecados. A igreja, os líderes religiosos, os papas estavam cobrando por isso. Aí um certo pregador e vendedor de indulgência por nome Tetzel, ele saía pelas cercanias da Alemanha em 1510, mais ou menos. Ele saía pelas cercanias da Alemanha, pelos interiores da Alemanha, pregando e vendendo indulgência e dizendo: assim que o dinheiro cair no cofre da Igreja Católica, o perdão dos pecados de vocês estão perdoados e dos parentes dos membros de vocês que estão no purgatório estão perdoados. Aí o rei da França, o rei de Franco, Carlos Magno, como era um católico fervoroso, vendo que a Igreja Católica se corrompeu e tudo passou a ser feito através do dinheiro, como é feito hoje através do dinheiro até o dia de hoje, ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro. Mas nas Escrituras, na Bíblia, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinha parte nem herança entre o povo de Israel. O dízimo nunca foi dinheiro. E naquela época já existia a moeda. Naquela época já existia o dinheiro. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo 18, que os irmãos de José venderam José por 20 moedas de pratas para uma caravana de ismaelita. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 14, ou é capítulo 14, versículo 17, se eu foge de minha memória, pois que minha mente não é computador, a Bíblia diz que Abraão comprou uma sepultura para sua esposa Sara por 20 moedas de prata. Então, já existia o dinheiro naquela época, só que o povo de Israel, eles davam o dízimo em alimento, porque o dízimo nunca foi dinheiro. Então, todas as vezes que os religiosos, os evangélicos, especialmente os evangélicos, eles dão esse falso dízimo em dinheiro mensal dentro do templo religioso, e uma vez que eles dão esse falso dízimo, os pastores prometem para eles bênçãos materiais, bênçãos financeiras, carro, apartamento, dizendo que a pessoa vai ser feliz financeiramente, que a pessoa vai prosperar, que a pessoa vai ter loja, vai ter empresa, vai enriquecer, que a pessoa vai prosperar financeiramente. O que acontece é o seguinte, eles estão prometendo bênção para o povo, só que no Evangelho o apóstolo Paulo disse que eles estão debaixo de maldição. Os pastores do sistema religioso prometem bênção, mas no Evangelho, no Novo Testamento, Paulo diz que eles estão debaixo de maldição. Por quê? Porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés e foi abolida com a morte de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo disse, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então o que acontece, meus queridos e amados irmãos, os evangélicos andam com a Bíblia de braço no braço, pregam até para as pessoas, mas são malditos. Por que é maldito? Eu que estou dizendo? Eu que estou inventando? Não. É a Bíblia que diz, são malditos e estão debaixo de maldição. Os evangélicos, eles pregam para as pessoas, mas estão debaixo de maldição porque eles acham que o sacrifício de Cristo para eles não foi ineficaz. Eles acham que o sacrifício para eles não foi eficaz na cruz. Eles acham que foi ineficaz aquele sacrifício. Eles estão pisando o Filho de Deus. Eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi incompleto. E para eles completar o sacrifício de Jesus, eles têm que dar o dízimo, eles têm que guardar o sábado, como aí esse povo aí da denominação adventista do sétimo dia, que dia de sábado eles não fazem nada, né? Eles guardam o sábado. Isso tudo são obras judaizantes. Isso tudo
são obras da lei de Moisés. E isso foi abolido com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então os pastores do sistema religioso, além de colocar os filhos de Deus debaixo de maldição, eles também estão distanciando o povo de Deus, pregando a lei de Moisés e levando o povo a praticar as obras da lei de Moisés, as obras judaizantes. Por quê? Paulo disse no Evangelho, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4. Olha o que Paulo disse. Os que se justificam pela lei, que lei é essa? A lei de Moisés, estão separados de Cristo e da graça tendes caído. Vós que vos justificais pela lei, Gálatas capítulo 5, versículo 4, estáis separados de Cristo e da graça tendes caído. A expressão da graça tendes caído significa estar caindo de desfrutar dos benefícios do feito de Cristo na cruz do Calvário. Estão caídos espiritualmente e não desfrutam das bênçãos conquistadas por Cristo para nós na cruz do Calvário. Estão caídos do sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que você vê um bocado de evangélico tudo sofrendo, doentes, nada certo, ora, tanto no monte, mas Deus não responde a oração. Faz campanha e mais campanha, faz campanha de quebra de maldição, faz campanha disso e daquilo e Deus não responde. Evangélicos tristes, oprimidos, sem felicidade, sem alegria. Evangélicos que sobem monte e descem monte, mas a vida nunca muda. Por que a vida não muda? Porque estão debaixo de maldição. Eles estão vivendo debaixo da lei de Moisés. E quem colocou eles debaixo desse jugo da lei de Moisés? Os seus líderes religiosos. Por quê? Porque a religião é contra Cristo. Jesus, ele não criou e não fundou nenhuma religião. Quem fundou a religião foi o homem, devido à sua ganância, devido à sua ambição para ganhar dinheiro, fama, status e poder. Mas Jesus não criou nenhuma religião. Pelo contrário, Jesus se manifestou para nos libertar das mentiras das religiões. Porque a palavra religião no latim, no plural, quer dizer religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião aqui na Terra tem o poder de ligar o ser humano a Deus. Nenhuma religião aqui na Terra tem o poder de unir e ligar o ser humano a Deus. A única pessoa que liga o ser humano a Deus é Cristo ressuscitado. Paulo disse isso para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo disse assim: ó Timóteo, há um só Deus, não é vários deuses. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador entre Deus e os homens não é pastor, não é padre, não é apóstolo, não é bispo, não é pregador. Não. O mediador entre Deus e os homens é Cristo ressuscitado. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele veio em carne. Ele disse isso lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Ou seja, se não passar por mim. Não é passar pela religião, é passar por Cristo. É passar por Cristo ressuscitado. Porque Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. O mediador entre Deus e a humanidade não é religião nenhuma na Terra. Até porque vale dizer, e eu vou dizer aqui nessa live, que quem matou Jesus foram os religiosos. Quem matou Jesus foram os judeus de origem judaica que disseram amém para a morte de Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 1, que pela manhã bem cedo, os príncipes dos sacerdotes, que eram os líderes religiosos da religião judaica, junto com os principais dos sacerdotes, eles tramaram para prenderem e crucificarem Jesus.
E a Bíblia diz que eles levaram Jesus até o pagão romano Pórcio Pilatos, que era pagão romano, governador de Roma. Os judeus, os líderes religiosos, eram brigados com Pilatos. Não tinha aquela união. Mas para matar Jesus, eles se uniram. A política se uniu com a religião se uniu com a política para matar Cristo, para matar Jesus de Nazaré. E por que os religiosos mataram Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré estava incomodando com a sua mensagem. Jesus de Nazaré, com a sua mensagem, estava incomodando os senhores do templo. Jesus de Nazaré, com a sua mensagem, estava acabando com o comércio em nome de Deus dentro do templo de Jerusalém. Porque naquela época não existia vários templos, como tem hoje vários templos, várias obras arquitetônicas. Naquela época só existia um templo, que era o Templo de Jerusalém. E o único templo que existia, Jesus de Nazaré destruiu o templo. Ele matou o templo quando o seu discípulo lhe perguntaram em Mateus capítulo 24, livro histórico de Mateus capítulo 24, Senhor, mestre, que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? Jesus de Nazaré olhou para o templo de Jerusalém, aquela obra arquitetônica, e disse, está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Eu quero que você entenda. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque Jesus, ele nunca se reuniu em templos religiosos. Jesus nunca construiu um templo religioso para reunir pessoas. Jesus também não disse que era contra. Eu também não sou contra as pessoas se reunirem em um salão, em um espaço físico, em um salão para cantar, para orar, para pregar o evangelho, mas para pregar a verdade, para pregar o verdadeiro evangelho, e não essa falsa mensagem que os líderes religiosos pregam hoje dentro dos seus templos religiosos. Aí eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque não é evangelho. Eles pregam a lei, eles não pregam nada. Eu vou ser sincero para os irmãos, os templos religiosos evangélicos não tem nada do evangelho. Eles pregam a lei misturada com a graça. Eles pregam lei misturado com graça. Um pedacinho de lei, um pedacinho de graça. Mas a lei foi abolida por Cristo. Entende? E aquilo que Cristo aboliu, os líderes religiosos de hoje, tanto padre como papa, pastores, os pastores ressuscitaram, que é a lei de Moisés. Então, os religiosos mataram Jesus. Pórcio Pilatos, governador de Roma, olhou para Jesus e disse, até Pilatos, que era governador, olhou para Jesus e disse, mas esse homem é um justo. Esse homem não cometeu crime nenhum. Esse homem é um santo. Só que os líderes religiosos que congregavam no templo de pedra de Jerusalém e seguiam a lei de Moisés, que eram da religião judaica, eles estavam lá embaixo gritando, crucifica Jesus, mata Jesus, crucifica, solta Barrabás. Por que soltar Barrabás? Porque Barrabás era judeu de origem judaica, era ladrão. E Barrabás roubava. E segundo os historiadores dizem que ele ajudava seu povo com dinheiro de roubo. Ele trazia recurso para o povo, ajuda para o povo. Já Jesus de Nazaré era profeta e pregava a verdade. E dentro da religião, eles não aceitam a verdade. Dentro do sistema religioso, você pode pregar mentira. Você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade incomoda os senhores do templo e a verdade liberta. Então, eles não suportam a palavra da verdade. Eles suportam mensagem de autoajuda. Eles suportam mensagem que não é cristã, que não é bíblica, menos a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade não traz dinheiro, não traz aplauso, não traz fama, não enche templos religiosos.
Mas a palavra da verdade machuca, mas leva para o céu. A palavra da verdade, ela fere, mas leva para o céu. A palavra da verdade não traz aplauso, mas dá uma coroa para um crente fiel lá na glória. A palavra da verdade não traz dinheiro, mas traz vida eterna para o verdadeiro cristão, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus de Nazaré, ele já se opunha e ele já pregava contra o sistema religioso nos seus dias. Por isso que os religiosos mataram Jesus, porque eles não aceitaram a palavra de Cristo, eles não aceitavam a palavra de Jesus de Nazaré. Certa feita, Jesus de Nazaré pregando para os seus discípulos, para uma grande multidão, ele disse lá em Mateus capítulo 23, os escribas e fariseus, eles estão assentados na cadeira de Moisés. Mateus capítulo 23 está escrito assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram os intérpretes da lei. Eram os doutores da lei, os intérpretes da lei. Eles interpretavam a lei mosaica, a lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que usavam a mitra ao redor da sua testa, escrito santidade ao Senhor, pregavam santidade, mas não viviam o que pregavam. Quem eram os fariseus? Os fariseus pregavam contra o roubo, mas roubavam as pobres e viúvas com o nome de Deus. Quem eram os fariseus? Os fariseus pregavam contra adultério, mas traíam suas mulheres escondidas. Os fariseus condenavam quem prostituía, mas eles faziam pior por trás. Aí Jesus de Nazaré começa denunciando eles assim. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ouça tudo quanto eles vos pregam, porém não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles pregam o que não vivem. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo, eles gostam de usar vestes compridas para mostrar uma santidade no exterior, externalizada. Eles gostam de alargar as suas vestes, e de veste comprida para mostrar uma santidade exterior. A Jesus também disse assim, eles gostam de andar com vestes compridas. Por quê? Porque aqueles homens andavam com túnicas, com vestes compridas, para mostrar uma santidade no exterior. Eles gostam de usar roupas especiais dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos. Aí Jesus de Nazaré continuou denunciando eles e disse bem assim, eles também gostam de aplauso, de serem aplaudidos pelos homens. Os líderes religiosos, além de gostarem de ser aplaudidos pelos homens, Jesus de Nazaré também disse assim, Mateus capítulo 23, versículo de número 6. Não queira ser chamado pelos homens de mestre, porque um só é o vosso mestre. Não queira ser chamado pelos homens de rabi, porque um só é o vosso rabi. Não queira ser chamado pelos homens de pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. E os líderes religiosos da época de Cristo, eles gostavam de ser saudados pelas ruas, saudados pelas praças públicas, e eles gostavam de ser chamados de mestre, de rabi. Eles gostavam de ostentarem, eles gostavam de aplausos, de ser aplaudido. Entende? Então, Jesus de Nazaré, denunciando os líderes religiosos da sua época, ele também disse, lá em Mateus capítulo 23, versículo de número 5, eles gostam das primeiras cadeiras dentro das sinagogas. O que é sinagoga? Templo religioso. Eles gostam dos primeiros lugares na ceia. O que é ceia? O que é ceia? Era Páscoa, era festa, era o jantar noturno que os judeus comemoravam, faziam entre a sua família anualmente, uma vez por ano. Entende? Eles gostam dos primeiros lugares na ceia, ou seja, na Páscoa, que era um jantar noturno. Eles gostam das primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos, dentro das sinagogas. 2000 anos se passaram e hoje se cumpriu tudo que Jesus de Nazaré profetizou e disse para seus discípulos em Mateus capítulo 23. 2000 anos se passaram. Os pastores hoje do sistema religioso, eles gostam das primeiras cadeiras em cima dos púlpitos nos seus templos religiosos.
Eles sentam lá, cruzam as pernas, parecendo presidente da República, parecendo prefeito, deputado. Eles gostam das primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos. Eles gostam de serem saudados pelas praças, de serem chamados de pastor presidente. Eles gostam de ser chamados de apóstolo. Eu conheço um pastor que se o irmão chegar para ele e falar assim, a paz do Senhor, irmão fulano de tal, ele fala, dobre sua língua. Irmão fulano de tal, não. Pastor fulano de tal. Se o irmão chegar para ele e falar, a paz do Senhor, irmão fulano de tal. Irmão não, pastor. Pastor presidente. Irmão, só em a gente ser chamado de irmão já é um grande privilégio. Só em nós sermos chamados de irmãos e de nós fazermos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, já é uma grande bênção, já é um grande privilégio. E os homens hoje, eles não gostam de ser chamados de irmão, eles gostam de ser chamados de pastor presidente, de reverendo, de bispo, de apóstolo. Eles gostam de exibir seus títulos, de exibir seus anéis. Eles gostam de serem chamados pelos seus títulos. Mas eu quero que você entenda, preste bastante atenção. Jesus de Nazaré denunciou isso nos dias da sua carne. Eles gostam dos primeiros lugares dentro das sinagogas. E os líderes religiosos, eles gostam das primeiras cadeiras em cima de púlpitos. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu já sentei em cima de púlpito de quando chegar pastor presidente fulano de tal. O outro pastor tirar um presbítero do púlpito, colocar para descer do púlpito. E o pastor presidente fulano de tal, porque tem dinheiro e é pastor presidente, sentar no lugar, no púlpito onde está com o presbítero. Ele tirou o presbítero, que era pobre, simplesinho, e colocou o pastor presidente. O pastor presidente não poderia sentar atrás no púlpito? Ou em outra cadeira? Poderia. Ele queria estar à frente. Por quê? Foi o que Jesus de Nazaré disse. Eles gostam das primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos. Eu já participei de vigília dentro do sistema religioso, de chegar 2 pregadores, só porque era conhecido, do líder, do irmão que estava dirigindo a vigília, tirar 3 presbíteros, 4 irmãos que estavam no púlpito, na frente de todo mundo, mandar descer para subir aqueles pregadores, para subir cantor fulano de tal, porque chegou aí o cantor fulano de tal, a cantora de nome fulano de tal, e tirou aqueles irmãos que estavam ali, humildes sempre do altar, e colocaram o pastor fulano de tal, colocaram a cantora fulano de tal. Por quê? Elas não poderiam sentar na cadeira no fundo no púlpito? Poderia. Mas os líderes religiosos, todos, sem exceção em geral, eles gostam das primeiras cadeiras em cima dos altares, dos primeiros lugares em cima dos púlpitos. Então essa mensagem estava incomodando os senhores do templo. Jesus de Nazaré continuou pregando para a gente encerrar, para a gente orar e encerrar. Em Mateus capítulo 23, versículo de número 13, Jesus de Nazaré olhou para os líderes religiosos e disse: ai de vós, escribas e fariseus, que vai na casa das pobres viúvas com o pretexto de fazer prolongadas orações, mas vocês destroem, devoram, roubam as pobres viúvas e devoram as casas das pobres viúvas. Em verdade vos digo que no dia do juízo vocês vão ter o mais duro rigor. Ai de vós, escribas e fariseus, que devorais as casas das pobres viúvas. Por quê? Porque os escribas e fariseus, líderes religiosos, eles entravam, eles iam na casa das pobres viúvas, das senhoras de idade, viúvas. As viúvas eram para ser ajudadas por eles. E eles chegavam na casa das pobres viúvas e tiravam tudo das viúvas, ficavam ali comendo, bebendo e arrancando o dinheiro todo das pobres viúvas. Jesus de Nazaré já tinha denunciado isso na sua época, e isso também está acontecendo em nossa época. Por quê? Porque nessa pandemia, em vez dos pastores pegarem o dinheiro que entra dentro dos seus templos religiosos e abrirem a maleta preta dos seus templos religiosos e ajudarem os órfãos, os necessitados,
os irmãos que estão desempregados, as irmãs que estão desempregadas, em vez dos pastores, pastor e presidente de campo, pastores em gerais, abrirem a sua maleta preta dos seus tempos religiosos, porque dinheiro tem, irmão, e tem à vontade. Tem até dinheiro em caixa, entendeu? Dentro desses tempos religiosos aí, entra muito dinheiro. Mas não é pouco, não. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Entende? Em vez deles pegarem esse dinheiro e distribuir com o povo, ajudar um órfão, ajudar uma viúva, comprar um gás para o irmão, pagar um recibo de água para um, para outro, pagar um aluguel de um, de outro. Em vez dessa pandemia dos pastores se reunirem e ajudar essas famílias que estão passando fome, passando necessidade, pelo contrário, os pastores estão indo de casa em casa buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal da mão das irmãs senhoras de idade. Eles estão indo de casa em casa. E qual é o pretexto que eles usam? Os mesmos pretextos que os líderes religiosos da época de Jesus usavam. Eles chegam lá rapidinho. Quando a irmã é rica, tem uma condições mais ou menos, eles entram na casa da irmã, sem nojo nenhum, fala com a irmã, demora até um pouco, mas quando a irmã é pobre e tem uma casa simples e desarrumada, eles param o carro deles importado na porta da irmã, nem entra. Da porta da irmã mesmo ele fala assim, ó, eu venho aqui, benção. Aí qual é o pretexto que eles usam? Eles fazem prolongadas orações. Eles vão lá com o nome de Deus, faz uma oração, conversa 2 minutos, depois fala, vem buscar o dízimo. Aí a irmãzinha, às vezes, está passando necessidade, já está sem gás em casa. A irmãzinha, às vezes, não tem nem o que comer direito para os seus filhos. Vai lá e pega o falso dízimo em dinheiro mensal e dá para o pastor canguloso e mercenário, que não tem pena. Porque esses caras, irmão, não tem pena de ninguém. Esses caras não tem pena de catador de latinha. Esses camarada não tem pena de catador de papelão. Para eles, o que importa é o dinheiro. Para eles, o que importa é esse falso dízimo em dinheiro mensal. Mas a casa está caindo, porque Deus está levantando verdadeiros pregadores. Deus está levantando verdadeiros pregadores para denunciar esse sistema, irmão. Esse sistema é contra Cristo, é uma fraude. Esse sistema é um sistema podre, apodrecido e diabólico. Você já reparou que em cada esquina tem uma igreja? Todo mundo agora quer ser pastor. Por quê? Porque nesse conto do dízimo, os caras ficam espertos. Não. A melhor coisa que se tem hoje é abrir um templo religioso com o nome de igreja evangélica, chegar lá, começar a fazer campanha, mentir para o povo e cobrar 10%. Aí rapidinho a gente compra carro, compra casa, compra sítio, compra fazenda. É por isso que em cada esquina agora tem um templo aberto com o nome de igreja evangélica. Em cada esquina. Esse sistema é contra Cristo, porque aquilo que Cristo aboliu na cruz, eles ressuscitaram. Então os pastores do sistema pregando a lei de Moisés, eles afastam as pessoas para bem longe de Deus. Paulo disse isso no Evangelho, em 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo de número 14, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim, porque até hoje está por levantar o véu. Paulo começa dizendo assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que véu é esse? Quando Cristo abriu aquelas 2 mãos no madeiro, na cruz do Calvário, e disse, tetelestai, está consumado, ele disse, está pago, acabou. Vocês não precisam fazer mais nada, eu já paguei tudo por vocês na cruz, está pago, findou, está consumado, acabou. Aí o véu que tinha dentro do templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, no lugar que aí só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue,